Boas-vindas à primeira aula de cupcake da CIP para iniciantes. E nesta aula você vai aprender a fazer o cupcake que mais vende, que é o de chocolate. E este é ideal para os chocolatras, porque vai ser o bolinho de chocolate, o recheio de brigadeiro e a cobertura de ganache de chocolate meio amargo. Um detalhe muito importante é você ter todos os seus ingredientes já separados, pesados e medidos. Primeiro, para que não haja correria e você sair catando os seus ingredientes, e também para que você não esqueça de nenhum deles. Para essa receita você vai precisar, depois eu vou passar os ingredientes, mas eu vou te passar agora os utensílios. Uma batedeira ou uma batedeira de mão, o batedor de arame, uma peneira para passar os ingredientes secos. Aí você vai precisar de medidores ou da balancinha digital para pesar os seus ingredientes, espátulas, uma assadeira de cupcake e os pelotines. Agora eu vou te passar os ingredientes dessa receita. Para essa receita você vai precisar então de 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de chocolate em pó e atenção, não use achocolatado, chocolate em pó, cacau em pó, pode ser o 50% e aqui eu estou usando o 70%. 2 ovos inteiros, 3/4 de xícara de óleo de soja, 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó, 1 xícara de leite morno, de preferência integral. E um segredinho, 1 colher de cafezinho de bicarbonato de sódio para deixar a cor do seu cupcake mais vibrante. Bom, vamos então começar. Lembrando que todos os ingredientes estão já fora do gelo desde ontem à noite. Sempre na noite anterior você já tira os ovos, a manteiga. Nessa receita não vai manteiga, mas se fosse, já deveria ser tirada também da geladeira. Não use nenhum ingrediente gelado, a não ser que esteja bem claro na receita de que sim, aquele específico ingrediente tem que estar gelado, tá bom? De preferência, sempre em temperatura ambiente. Vamos começar com a nossa receita então. Primeiro nós vamos peneirar o açúcar. Vamos colocar o açúcar então na nossa batedeira. Lembra que eu falei dos ovos? Que a gente deve sempre quebrar um, colocar na receita e depois abrir o outro, caso o ovo não esteja bom. Então nós vamos fazer isso, vamos abrir um ovo. Tá tudo bem, colocamos ele na receita. Abrimos o outro. Tudo bem, vai para a receita. E aí você vai bater então o açúcar, os ovos e o óleo. Bata tudo em velocidade baixa com o batedor de arame. É importante lembrar que tem que dar uma paradinha às vezes para limpar o fundo da batedeira e as laterais, para que realmente todos os ingredientes sejam bem batidos. Aí você vai bater até ficar um creme claro e fofo, para depois começar a adicionar o restante dos ingredientes. Depois que o seu creme já estiver claro e homogêneo, nós vamos então adicionar os ingredientes secos, mas sempre lembrando que é importante peneirar todos para que não fique aqueles grumos no meio da massa. Você vai peneirar então a farinha com o chocolate.
Estes restinhos que ficam no fundo da peneira, não passe a colher e não force para que ele entre novamente, ele se misture junto, tá? Se ele já ficou assim separado, descarte essa parte. Agora nós vamos continuar batendo e colocando os ingredientes secos, alternando com o leite morno. Vamos lá. Batendo em velocidade baixa, a gente vai colocando então a farinha, e o cacau peneirados e alternando com o leite morno. As limpadinhas nas laterais, para que todos os ingredientes sejam batidos de forma homogênea. E agora que a gente adicionou a farinha, nós vamos bater só mais um pouco para que a massa fique realmente uniforme, mas não precisa bater muito. Pronto. Agora, por último, nós vamos colocar o fermento e o bicarbonato. E não vamos mais bater, vamos mexer suavemente a nossa massa, apenas para adicionar o fermento e o bicarbonato. Não vamos mais bater a massa depois de adicionado isso, ok? E aí já podemos começar a colocar os nossos pelotines na assadeira. Não é necessário untar nem a assadeira, nem o pelotine. Simplesmente coloque os pelotines na assadeira e preencha até 3/4 com massa. Agora, com uma colher de sorvete, você vai colocar a massa nos pelotines. 2 colheres de sorvete você vai colocar. Ou ainda, você pode usar colheres de sopa. Não esqueça que o forno já está pré-aquecendo. Pré-aqueça ele em 220, porque depois que colocarmos a forma, nós vamos baixar um pouquinho. No momento que a gente abre o forno, ele geralmente cai a temperatura. Então a gente aquece ele em 220 e na hora de colocar a forma, a gente baixa ele para 180. Esses cupcakes vão assar em média de 20 a 25 minutos. Vai depender também da potência do seu forno. Essa receita que eu acabei de te passar, ela rende 12 cupcakes de tamanho tradicional. Ou ainda 40 cupcakes do tamanho mini. Depois de preenchidas as nossas forminhas, quando cair esse chocolate, quando cair massa nas beiradinhas, procure dar uma limpadinha, porque depois no forno pode queimar e aí fica com cheiro de queimado. Depois de preenchidas suas forminhas, dê uma batidinha na forma.
apenas para sair o ar. Você vai ver que vai abrir uns furinhos na massa. E leve então ao forno pré-aquecido e deixe assar em 180 graus, em média de 20 a 25 minutos, dependendo da potência do seu forno, como eu já falei. Prontinhos, nossos cupcakes já estão prontos. Agora é importante a gente tirar ele da assadeira e colocar numa grade, para que ele possa esfriar de forma uniforme. Eu tenho essa grade de plástico, já comprei ela numa loja de padaria, de confeitaria. Você encontra de plástico e até de metal também. E aí nós vamos tirar os cupcakes e colocar aqui. Para que o pelotine não fique também úmido, porque se ele esfriar na forma, ele vai ficar úmido, talvez ele até rasgue no momento que você for confeitar, decorar e rechear. Então é importante a gente não deixar ele na assadeira, tá? Vamos tirá-lo com cuidado da forma e colocar para esfriar na grade. Com cuidado. Pronto, agora é só deixá-los esfriar para depois a gente abrir para rechear. Como é que a gente vai abrir os cupcakes? Existem no mercado diversos cortadores para a gente tirar o miolinho dele para depois recheá-los. Eu gosto muito de usar esse tipo de cortador, que é um cortador de metal, né, de inox. E depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza ele na prática. Existem também no mercado esse tipo de cortador com ejetor, né? Ele tem uma serrinha, você faz o corte, depois você ejeta o miolinho. Esses tem para vender em vários sites de confeitaria e em algumas lojas também. Ou você não precisa ter nada disso, você pode também usar uma faquinha. Depois, que eles esfriarem, a gente vai abrir. Eu vou abrir com as 3 ferramentas para você ver como é que faz, como é que funciona, ok? E, enquanto eles esfriam, vamos passar para o recheio. Vamos fazer o brigadeiro. Bom, então para fazermos o recheio de brigadeiro, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado. Vamos colocá-lo na panela. E 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Chocolate, novamente, lembrando, não use achocolatado, perde qualidade. Procure usar o cacau. Este aqui é 70%, mas você pode usar também os 50%. Além de ele ser mais saboroso, ele é mais saudável. Vamos misturar tudo e levar ao fogo baixo até começar a desprender do fundo da panela. Prontinho, nosso brigadeiro, que vai ser usado como recheio, já está pronto. Este é o ponto, tá? Ele não precisa ficar muito firme. Quando ele começar a desgrudar da panela, já está pronto. Esse meu aqui já esfriou um pouquinho, ele não tá frio, mas ele tá morninho. E aí nós vamos colocá-lo numa manga, né, de confeitar, com um bico qualquer, porque vai ser usado só para o recheio, não é para decoração. Aí, para que você encha e não faça muito lambuzo, você pode colocar dentro de um copo ou de uma jarra a sua manga. Dobre as laterais. E colocamos o nosso recheio aqui. Lembrando que essa quantidade de recheio também é ideal para 12 cupcakes de tamanho tradicional. Ou você ainda pode usar direto, sem nenhum bico de confeitar. Eu vou mostrar aqui sem usar o bico. Tá aqui nosso recheio. Você gira para fechar bem aqui e pode usar um aramezinho ou um elástico para prender. Deixar bem firme o seu saquinho. E na hora que nós formos rechear, é só cortar a pontinha. Tá prontinho o nosso recheio de brigadeiro. Agora vamos deixar reservado aqui e vamos fazer a nossa cobertura de ganache meio amargo. Bom, então para essa cobertura do cupcake de chocolate,
Ideal para chocolatras porque ele é recheado com brigadeiro. Nós vamos fazer a cobertura de ganache meio amargo. Para essa receita nós vamos precisar de uma caixinha ou uma latinha de creme de leite e 250 gramas de chocolate fracionado, lembrando que tem que ser o meio amargo, ok? Aí nós vamos misturar tudo isso numa vasilha e você pode levá-lo a derreter em banho-maria, mas nós vamos fazer esse no micro-ondas. Vamos misturar o creme de leite com o chocolate. Vamos misturar bem o chocolate com o creme de leite. E aí nós vamos levar ao micro-ondas. O que vai acontecer? Não podemos colocar direto 1 minuto. Coloca 20 segundos, tira, mexe, coloca mais 20 segundos, tira, mexe novamente, até ele ficar totalmente homogêneo e não ter nenhuma barrinha de chocolate inteira. Ele tem que estar todo ele derretidinho. Vou levar ao micro-ondas. Depois que a sua ganache já estiver com o ponto totalmente liso, o chocolate totalmente derretido, você vai colocar uma tampa ou vai cobrir com um plástico, filme e vai levar para a geladeira. Não deixe no freezer nem no congelador. Coloque bem baixo na geladeira e deixe ele ficar ali por pelo menos 2 horas. Quando você for realmente confeitar, você vai tirar essa ganache e deixar em temperatura ambiente por mais uns 30 minutos antes de utilizá-lo na manga. Eu vou levar o meu agora para a geladeira e volto para mostrar como a gente coloca ele na manga de confeitar. Prontinha, nossa ganache já está pronta e agora eu vou te ensinar como a gente enche a manga. Você pode comprar as mangas descartáveis de plástico, existem emborrachadas, existem umas um pouco mais fininhas, um pouco mais grossas. Você vai testando, só cuidado com as muito baratas. Já me aconteceu de comprar uma manga bastante barata e na hora de apertar para fazer a confeitagem ele estourou. Então, compre manguinhas boas, resistentes também. Você vai precisar de um adaptador e depois você vai entender por que desse adaptador, como é importante na hora de confeitar, a não ser que você tenha uma coleção de bicos de confeitar, porque assim você pode ir trocando os bicos. Eu vou usar aqui para confeitar, eu vou usar o bico da Wilton, um M. E, como eu já tinha explicado antes, vamos usar um copo para não fazer sujeira. Primeiro vamos preparar a manga então. A gente corta aqui a ponta. Coloca o adaptador. Deixa ele bem justinho. Coloca o bico e fecha. Deixa ele bem justinho. Prontinho. Agora a gente coloca ele no copo. E coloca a nossa ganache. Prontinho, nosso ganache já está prontinho para ser utilizado. Agora nós vamos abrir os miolos dos cupcakes e colocar o recheio. Os nossos cupcakes já estão frios e agora eu vou mostrar como a gente abre eles. Com este tipo de cortador, com a faquinha ou ainda com os ejetores. Com este cortador, nós vamos achar o centro dele e girar. O miolo veio junto, a gente tira esse miolo aqui de dentro.
com uma faquinha, a gente corta a tampinha, guarda essa tampinha porque nós vamos utilizar. Esse miolo vai ser descartado. Você pode guardar esses miolos para fazer massa de cake pop. No próximo curso eu vou ensinar como você utiliza esses miolos nos cake pops. Aí você vai pegar a sua manga com o brigadeiro e vai então cortar a pontinha e preencher o seu cupcake com o brigadeiro. E a tampinha volta para o cupcake. Este está pronto, depois nós vamos confeitá-lo. Agora eu vou mostrar como a gente abre com o ejetor. Mesma coisa, você encontra o centro dele, gira, saiu o miolo, você usa o ejetor. Mesma coisa, você tira a tampinha, veja que ele fica um pouquinho menor. Novamente, tirou o miolo, descarta e a tampinha você guarda. Preenche com o brigadeiro e volta a tapar. Pronto também. E agora, como com a faquinha, você vai encontrar o meio, vai sair um pouquinho para a lateral e vai cortar. Cuidado para não ir até o fundo e acabar cortando o pelotinho. Você então vai fazendo um círculo com a faquinha, cuidando para a faquinha ficar sempre reta. Tira o miolo, corta a tampinha, descarta o miolo, preenche com o brigadeiro e a tampinha volta para o cupcake. E assim você pode fazer em todos eles. Agora vamos confeitá-lo. Vamos então confeitar os nossos cupcakes ideal para chocolatras. O bolinho de chocolate, o recheio de brigadeiro e a cobertura então vamos colocar a ganache de chocolate meio amargo. Lembrando que o bico que eu estou usando aqui é da Wilton, o 1M. Vamos lá? Bom, para fazer aquela voltinha, nós vamos fazer sempre com o bico de confeitar bastante reto em cima do cupcake, ok? Na vertical. E aí você começa por fora e vai puxando a voltinha por dentro e encerra na última. Vamos lá. Assim. E aí, você pode decorar com confeitos coloridos, ou ainda, no final desse curso eu vou mostrar como você decora um cupcake, deixando ele assim, partindo assim do simples, básico e deixando ele personalizado. Mas isso fica para uma próxima aula. Este cupcake de chocolatras está prontinho. Na próxima aula eu vou te ensinar um outro cupcake, um cupcake que também vende bastante, que é bastante tradicional, que é o cupcake de baunilha. Até a próxima aula!